Olá, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, Mauro Lopes, com o monge Marcelo Barros. Que alegria estar com você, Marcelo, tudo bem? Uma alegria muito grande, Mauro. Uma grande admiração por você. Parabéns por essa manutenção de uma comunicação que é um verdadeiro profetismo pela rede e que você exerce tão bem. E para mim é uma alegria, Obrigado. um privilégio poder colaborar com isso. É um Paz e Bem especial neste 9 de setembro de 2022, em que nós vamos avaliar o 7 de setembro. Quero te falar, Marcelo, antes de entrar na avaliação, que assim, você sempre foi uma referência para mim, sabe? Quando eu quis entrar para a vida monástica, para o mosteiro, e acabei entrando no mosteiro de São Bento de Vinhedo, eu ficava sempre pensando, nossa, será que um dia vou ter a possibilidade de conhecer o monge Marcelo Barros? Era um negócio assim, a experiência de vocês em Goiás marcou-me Imagina. profundamente. O mosteiro já não existia mais, mas foi uma experiência revolucionária, né, da vida monástica Foi uma no tentativa, né? foi maravilhoso, maravilhoso. Então, muito bom esse nosso encontro, me enche de alegria. Marcelo, queria te ouvir sobre este 7 de setembro bolsonarista, em que, na prática, a ideia do bicentenário da independência foi sequestrada por Jair Bolsonaro e os seus, né? A minha impressão é que o Bolsonaro sabe que está perdendo, sabe que tem tudo para perder as eleições, com a história do orçamento secreto e com a história desse pacote de bondades, né, que ele, na última hora, resolveu abrir para o povo pobre, ele esperava reverter. E não reverteu nada. Quer dizer, as pesquisas revelam que ele continua com 32%, olhe lá. Então, não saiu, não derrapou, não continuou ali. E aí ele resolveu usar o 7 de setembro. Primeiro, de uma maneira praticamente de mau gosto, quer dizer, buscar o coração do imperador, do príncipe, Uhum, né? Revela a visão que ele tem da independência brasileira. uhum. Vamos celebrar a independência revelando a dependência, quer dizer, mostrando que nós continuamos, né, com o presidente de Portugal, com o coração de um português que foi príncipe no Brasil, para evitar a libertação da escravidão, que foi isso, né? Então, foi a união da elite para que deixar tudo como está. A independência brasileira foi isso em 1822. E aí, claro, nós é melhor um Estado independente do outro do que um Estado submisso, colônia, que a gente tinha antes. Mas a gente sabe que não resolveu nada em termos de povo, não houve independência, não houve soberania. Né? E o Brasil passou de Portugal para a Inglaterra, depois da Inglaterra para os Estados Unidos. Então, o projeto do Bolsonaro de trazer o coração do imperador fracassou, porque ele recebeu em Brasília, chefe de Estado, esquadrilha da fumaça. Mas e aí? No Brasil ninguém fala nisso. Não Uhum. houve nenhuma comoção nacional, não houve nenhuma nada. Aquilo ali, não sei quanto gastaram em termos de dinheiro, e está nisso. E aí ele usa o 7 de setembro para arregimentar muita gente. E isso é, primeiro, uma desonestidade imensa, porque é uma data de todos os brasileiros, é um feriado nacional, é uma data cívica. Ele transforma a data cívica em uma ocasião de propaganda partidária, mas pior do que partidária, porque não era o partido, é ele, não houve um partido. Então, uma coisa tão feia, tão suja, que os próprios ministros da Suprema Corte, ministro
do Supremo Tribunal Federal, evitaram. Nenhum deles está presente, nenhum deles quis estar com ele. Então, primeira vez na história, Marcelo, que o presidente do Supremo e o presidente do Senado, ou seja, os presidentes dos outros dois poderes, não comparecem ao desfile de 7 de setembro. Nunca antes. Quer dizer, já começou por aí, né? Então, agora, os milionários, o dono da Havan estava lá. Dono de shopping importante que está financiando campanha estava lá. E aí, com ônibus grátis, com alimentação, e aí junta muita gente. Você pode ficar impressionado olhando o quadro daquela multidão de gente na esplanada rezando o Pai Nosso. E aí eu toco no terceiro ponto dessa análise, que é a questão religiosa. Que coisa triste que a gente ele podia nos poupar dessa tragédia de usar a fé cristã para as mais aberrantes, na mesma cerimônia em que ele chama-se de imbrochável, e fala de brochar e não brochar sexualmente, ele reza Pai Nosso, diz Deus acima de tudo. Então é uma coisa muito triste, muito nojenta, né? E tem gente de igrejas católicas e protestantes que estão por trás disso. Nessa manifestação de Bolsonaro ontem, havia 2 pastores importantes, pastores que congregam mais do que uma igreja, o Silas Malafaia, presente, né, ali com seus interesses. Claro que já é um absurdo você saber que as pesquisas revelam que entre os 10 homens mais ricos do Brasil, as maiores fortunas do Brasil, 2 dos 10 são pastores de igrejas neopentecostais ou pentecostal. Quer dizer, como é que esse dinheiro é juntado? Qual é a indústria que ele tem para acumular, que o dono da Globo, que o dono de um banco possa ser um dos mais ricos do Brasil. Infelizmente, a desigualdade social é assim e faz parte desse jogo. Agora, que um pastor de igreja, do qual a maioria das pessoas estão abaixo do nível da pobreza, tenha jatos, tenha casas em Miami, casas no Brasil, mas nós estamos no reino de um homem que está com um processo para explicar 105 imóveis comprados, dos quais mais de 50 com dinheiro vivo. E ele acha que tudo bem, não há problema nenhum. Então, a minha análise de 7 de setembro é de um fracasso do Bolsonaro, porque em termos eleitorais nada indica que de ontem para hoje, ou de hoje para amanhã, isso vai mudar. Ao mesmo tempo, uma falta absoluta de limite. Quer dizer, não, até onde vai? Até onde e até quando vamos suportar isso? Essa é a minha análise. Perfeito, perfeito. E uma questão que me chamou a atenção, Marcelo, eu vinha querendo te perguntar sobre isso, é que, de fato, Bolsonaro tem um forte apoio na massa evangélica e mesmo num segmento, ainda que minoritário, da massa católica conservadora, do povo católico conservador. Massa talvez não seja uma boa palavra, né? Do povo evangélico e do povo católico mais à direita, mais de direita. Em que pese esta coisa farisaica, né, desses homens milionários da fé, inclusive, em especial os neopentecostais, de fato, e eu testemunho isso, você tem uma base evangélica e mesmo católica conservadora, de fato.
moralmente. Pessoas que estão aferradas à sua maneira de enxergar, né? São pessoas, né, tem muita dificuldade para dialogar, né, com as pessoas, com os gays, com as lésbicas, com os trans, enfim, são pessoas muito recatadas, inclusive. Eu fico pensando o seguinte, essa história totalmente sexualizada, né, de imbrochável e outras coisas do gênero, será que isso, de fato, tem alguma atratividade? Será que isso consolida uma opção? Ou, em algum momento, o Bolsonaro começa também a se antagonizar com esse povo evangélico e até também católico mais conservador? Infelizmente tem, quer dizer, infelizmente você tem um Brasil alienado, formado por séries de televisão fascistas e por uma igrejas que não ligam à fé e à transformação da pessoa e do mundo. Não ligam fé e conversão, nem pessoal, nem social. Eu recebi hoje ontem de uma pessoa do Rio de Janeiro o seguinte zap, eu vou ler para você. Presenciei uma cena no sábado pela manhã, uma procissão da Igreja Católica do Rio, como celebração de preparação para o Congresso Eucarístico, aí no Recife, onde você vive. A procissão era pelas ruas do centro, do Rio de Janeiro, todos solenemente vestidos, umas 500 pessoas, e o cardeal do Rio dentro de uma liteira envidraçada e dourada, com roupas de príncipe. Como você lê este fato? Que ligação tem isso com o Congresso Eucarístico? A Eucaristia possibilita esse tipo de atitude? Claro, eu não tenho como responder sem ter conhecimento de causa. Eu tenho apenas essa informação, né? E não estive lá, não sei qual era o tema, não. Mas aí você vê o quê? Você vê que esse mesmo cardeal que estava lá mandou um bispo auxiliar como representante dele para estar junto do presidente, junto, ao lado, você pode olhar fotografias no ato que houve no Rio de Janeiro. O que significa isso? O que significa que, como você disse, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do presidente do Senado não quiseram estar com o presidente. E um bispo católico, bispo auxiliar, e dizendo oficialmente representante do arcebispo de uma cidade como o Rio de Janeiro, se sente na obrigação, entre aspas, de estar. Qual a leitura que podemos fazer disso? Qual a leitura que podemos fazer entre isso e a nota da CNBB, que é apartidária, que não, de modo algum, centra digamos, o assunto em falar do presidente da República, mas que diz claramente não deve ser partidarizado, não deve ser, a data de 7 de setembro não pode, não deve ser instrumentalizada. Então, significa que esse bispo que participaram daqui, e teve muitos outros que estariam se tivessem podido, estão numa outra dimensão de fé, numa outra dimensão de igreja. Não é a mesma. Sim. É como se não, e é paradoxal, né? Que tenha ido um bispo auxiliar do Rio de Janeiro à celebração de tons macabros, né, de Jair Bolsonaro, e não tivesse participado do Grito dos Excluídos. Então, no dia 7,
foi o 28º Grito dos Excluídos, há 28 anos acontece o Grito dos Excluídos. É interessante que ele ficou à margem, né? Como os cristãos deveriam ficar, né? À margem, né? Realmente à margem. Ele foi a manifestação do bicentenário da independência, na verdade, esses grandes comícios de Bolsonaro acabaram deixando em segundo ou até terceiro plano o Grito dos Excluídos. Acho que as pessoas estavam temerosas, mas ele aconteceu, né? Qual a sua avaliação do evento Grito dos Excluídos neste 7 de setembro? Exatamente, concordo com você inteiramente. O Grito dos Excluídos aconteceu em 240 e um pouco mais, 242, 243 cidades brasileiras, ao menos como registro. Quer dizer, pode até ter acontecido em outras, mas nós temos registro dessas. Portanto, foi muito além das capitais. Aconteceu em todas as capitais brasileiras, mesmo grupos menores, mas aconteceu. E aconteceu em cidades aqui em Pernambuco, Petrolina, cidades bem do sertão, bem do interior, pobres, pequenas também, houve grito dos excluídos. E nós eu vi fotografias, vi manifestações. O que é que marcou esse grito dos excluídos? Eu acho que a primeira coisa é a resistência. Uhum. A resistência que continua firme. De uma minoria abraâmica, porque é minoria. Se você me perguntar, a maioria está com Bolsonaro? Não. Mas a maioria está no grito? Também não. Quer dizer, então, nós temos uma minoria aí calada, uma minoria que não está gritando. Nem o grito falso da independência colonialista, nem o grito verdadeiro e profundo que diz vida em primeiro lugar. Uhum. 200 anos de independência, de quem e para quem é essa independência? É essa a pergunta do grito. Então, foi uma minoria abraâmica, como diz Dom Helder, mas uma minoria significativa em todas as capitais brasileiras e em muitas cidades, e um ato profético, porque havia ameaças, havia pressões, essas pessoas, em muitas cidades, Salvador debaixo de chuva, São Paulo tempo frio e com chuva, em Recife houve um momento de chuva, em muitas cidades o tempo não estava bom, todo o sul brasileiro enfrentando uma onda de frio, e as pessoas que vão para o grito são as pessoas mais pobres, menos protegidas, que dependem de transporte público, que não vão de carro. Então, um ato de coragem, um ato de independência verdadeira, de liberdade, e eu diria de espiritualidade ecumênica e humana, civil. Perfeito. E a margem, né? Nas margens, nas margens. Imagem. Hoje é engraçado, porque mudou alguma coisa também nisso. Outros anos, quase que a gente pode dizer que nenhum jornal maior, nenhum órgão de comunicação desses mais oficiais, davam nem sinal de que isso acontecia. E hoje, seja como seja, você encontra na Folha de São Paulo, você encontra no Globo, você encontra na imprensa. Não sei se isso é um favor que o Bolsonaro nos faz, né? Quer dizer, criando uma situação tão horrível como ele cria, a imprensa acaba meio se sentindo obrigada a noticiar os atos que seriam, né, mais livres e de oposição. Então, o fato é que alguma coisa foi noticiado. Não podemos dizer que passou em branco. E, nesse sentido, foi praticamente o primeiro ano em que isso aconteceu. Normalmente,
Eu não vejo isso acontecer no Brasil. É verdade, é verdade. Me parece que esse desligamento desses segmentos da mídia conservadora em relação a Bolsonaro fez com que se abrisse minimamente um espaço para a cobertura do grito deste ano. Bem, este foi o Paz e Bem de número 1385, bom número, 1385, né, nesta sexta-feira, 9 de setembro de 2022. A gente fez gravado, tanto o Marcelo quanto eu estamos partindo para viagens, ao longo da próxima semana, o Marcelo ao longo das próximas 2 semanas, então nós fizemos questão de gravar. Ele aparece para você como ao vivo, mas nós gravamos, por isso que a gente não consegue dialogar com o chat. Na próxima sexta-feira, dia 16, nós faremos novamente um Paz e Bem, o Paz e Bem 1392, em que vamos dialogar sobre nosso livro comum, sobre a espiritualidade de Lula. Eu queria muito te ouvir, Marcelo, sobre a contraposição entre a espiritualidade de Lula e a espiritualidade de Bolsonaro, se é que se pode falar propriamente de uma espiritualidade de Bolsonaro. Mas isso é tema para o nosso próximo Paz e Bem. Obrigado, Marcelo. Obrigado demais por essa nossa conversa. Nosso monge Marcelo Barros. Valeu. Obrigado. Obrigado. Um grande abraço e boa viagem para você. E estamos juntos aí. Que Deus nos abençoe, a nós, a você e a todos os irmãos e irmãs que participam desse programa. Paz e bem e uma boa viagem para você também.